Olá, seja muito bem-vindo ao programa Alesp em Pauta. Nesta edição, vamos ouvir especialistas sobre as inovações tecnológicas na área da saúde. E conosco aqui presencialmente temos Vanessa Maia, biomédica. Vanessa, muito bem-vinda. Muito obrigada. Temos também Mabel Alvarado, advogada especialista em inovação tecnológica. Mabel, obrigado pela tua presença. Obrigada. De forma remota, temos Maria Paola, consultora da OMS e do Ministério da Saúde. Maria, muito bem-vinda. Muito obrigada, prazer estar aqui. Temos também o Dr. Oswaldo Landi, gerente médico de inovação e dados. Oswaldo, obrigado pela tua presença. Olá, obrigado. Grande prazer. Vamos começar com você, da área da estética. E aí, quais são as novidades da tecnologia? Olha, hoje cada dia tem um lançamento diferente na estética, né? Parece assim um turbilhão. Mas o que a gente vê de verdade é que são várias técnicas antigas, reformuladas, para que funcionem melhor, tenham mais efetividade, mais segurança, né? Acho que uma das grandes inovações que vem agora aí é o laser de redução de gordura, melhora de pele e que tem feito muito sucesso realmente nas clínicas por aí. E quando se fala de tecnologia e inovação, não só os equipamentos, mas também os medicamentos estão muito avançados, né? Eles são muito precisos, cada vez mais precisos, né, Vanessa? Exatamente. E eu falo que é uma faca de dois gumes, né? Porque o medicamento, hoje, a gente tem na indústria farmacêutica uma grande inovação uma atrás da outra. Só que também eles têm sido usados de uma forma um pouco indevida. E esse é o meu maior impulso para trabalhar no estilo contrário. Na mudança do estilo de vida do meu paciente, para que ele não necessite ficar usando medicação e tudo mais para melhorar, para que ele consiga melhorar o estilo de vida e a medicação entre quando realmente necessário. É um conjunto de providências que ele pode tomar para melhorar a qualidade de vida dele, melhorando, consequentemente, a estética e a saúde. Sem dúvidas. Quanto melhor o estilo de vida dele, menor a necessidade de tomar uma medicação. Doutora Mabel, como conciliar tudo isso? Tecnologia, inovação e a legislação. Como ter um equilíbrio? Hoje o nosso país, o Brasil, adotou uma política pública de incentivo à inovação muito forte, né? Isso é uma recomendação da OCDE, que é o órgão que dá recomendações econômicas de desenvolvimento, e hoje a inovação tecnológica é o cerne de toda a visualização do futuro dos negócios. A partir do momento que a inovação é reconhecida por uma série de mercados, e no caso aqui a gente está falando da saúde, a gente está na busca da solução dos problemas da sociedade. No caso do ser humano, seja no bem-estar, nas doenças, e também hoje a gente está falando do bem-estar animal e outras questões. Então, a política pública ela vem a direcionar que a busca do bem comum, a busca da saúde seja um objeto que as empresas aplicando a inovação, podem alcançar maiores soluções. Então, nisso a gente tem medicamentos, cosméticos, alimentação, que é uma grande questão. Então, a política pública tem um sentido de direcionador para que a gente entenda que nós temos oportunidade de estar sempre avançando tecnicamente e socialmente. O que é o mais difícil nessa velocidade toda da tecnologia? Porque tudo acontece em alguns segundos, já está no mundo inteiro. O mais difícil, talvez, para as empresas, e aí a gente coloca no Brasil, é que para você desempenhar um papel de inovação, você precisa de muito recurso. Então, é caro inovar, não é barato. Então, a gente tem comum aí grandes farmacêuticos que têm bilhões de dólares destinados à inovação, mas nós temos uma série de novas tecnologias que precisam chegar à população de forma mais rápida. E isso, para a empresa, custa caro. Então, o que vem nessa política pública que o Brasil hoje tem? É como incentivar, dar recurso para que a empresa possa ter essa inovação e ela consiga chegar ao mercado. Para quê? Para que ele tenha maior resultado dessa inovação e, ao mesmo tempo, continue investindo, que a gente chama de ciclo virtuoso da inovação. A partir do momento que eu tenho minha lucratividade por novos produtos e novos processos, eu consigo ter maior ganho e, ao mesmo tempo, investir mais na sequência, porque a inovação, a partir de... Já era assim, historicamente, a Revolução Industrial trouxe isso, mas hoje está muito mais consciente que as empresas elas têm que continuar olhando para o que a gente chama de horizonte 1, 2 e 3. É o curto, médio e longo prazo. Maria, juntando essas coisas, a legislação, a inovação, a tecnologia, como a OMS e o Ministério da Saúde enxergam toda essa tecnologia e como usar tudo isso a favor das pessoas?
Perfeito. Bom, a gente não pode esquecer que, além das empresas, ao longo da história, uma grande fonte de inovação sempre esteve na ciência, né, nas pesquisas científicas. Então, o Ministério da Saúde, o OMS, olha muito para as evidências científicas que estão contidas aí numa série de papers ou artigos científicos, né, que é onde surge a inovação, né, as novas moléculas, os novos testes diagnósticos, eles surgem na academia, numa bancada de laboratório, né, antes de chegar nas mãos da população, antes de chegar nas mãos até mesmo das empresas. Então, o OMS, o Ministério da Saúde, estão muito preocupados em fazer com que esses resultados desses estudos, essas novas descobertas científicas da ciência, cheguem, enfim, para as políticas públicas, para os governos, para as empresas, e para isso é muito importante, Fernando, que a gente consiga comunicar quais são as possíveis aplicações ou os possíveis usos dessas pesquisas que saem, né? Porque os pesquisadores têm muita dificuldade de comunicar o que eles descobrem, né? Então, existe uma abordagem que chama tradução do conhecimento, e eu sou especialista nessa área, que a gente ajuda os pesquisadores a contarem para quem pode utilizar, né, essas evidências, essas descobertas, o que eles podem esperar da ciência, né? Então, a gente aí tem uma série de artigos científicos com inovações muito promissoras em termos de testes diagnósticos, novas moléculas, novos compostos para fármacos, né, para medicamentos, que precisam vir à tona, precisam ser comunicados ao mundo para que eles sejam desenvolvidos por empresas ou aplicados pelo Ministério da Saúde ou em políticas públicas, né? Então, esse papel da comunicação ou da tradução do conhecimento é essencial para que a gente consiga gerar inovação, né? Garantir que a tecnologia chegue nas mãos da população em última instância, né? Oswaldo, sendo a sua especialidade inteligência artificial, a gente pode esperar da inteligência artificial que ela facilite todo esse trabalho, legislação, tecnologia, medicina, né, novos tratamentos? O que esperar da inteligência artificial, que é o que mais se fala hoje em dia? Fernando, eu tenho visto a inteligência artificial sendo aplicada em diversas áreas da medicina, né? Se você pensar na empresa, por exemplo, uma empresa que entrega saúde, se você melhora as operações dessa empresa, você no final está entregando melhor saúde, né? Uma saúde de mais qualidade, mais eficiente, a um custo mais baixo. Então, então começa aí, eu acredito eu, assim, você pensar num negócio, numa empresa, uma instituição, que ela aplica a inteligência artificial, mesmo que seja ali no escritório, né, numa área que não tenha contato direto com o paciente, se você está melhorando os processos dentro da sua empresa, você também está melhorando a entrega da saúde no final. E aí depois, além disso tudo, você tem a inteligência artificial sendo aplicada em dispositivos médicos, né? Então são aplicações ou são dispositivos, às vezes dentro de hardware, que tem direto contato com o paciente. Então, assim, as aplicações são muito variadas e realmente, assim, é um desafio, como o pessoal aqui trouxe, né, trazer isso da área de pesquisa e aplicar isso na prática de fato, te garantir que isso está sendo feito de uma forma segura, e garantir que estão trazendo retornos, né, para a sociedade, para os pacientes, que a gente possa medir esse impacto e garantir que é um projeto sustentável para a saúde no Brasil. No seu caso da medicina estética, né, que as pessoas buscam aquela perfeição estética, e a tecnologia também influenciou ainda mais, né, os jovens principalmente, a fazer procedimentos estéticos. No que a tecnologia te ajuda no teu dia a dia? Olha, eu falo que é 100%, assim, em tudo. Claro que eu falo que vem desde da parte menor, que é desde o computador, que faz tudo pra gente, que consegue organizar todo o prontuário desse paciente, todos os exames dele, a gente ter todo esse histórico já ajuda de primeiro ponto, mas todas as máquinas hoje que a gente trabalha, elas têm, como ele mesmo disse, muita inteligência, né? Então, são máquinas muito inteligentes a ponto de não machucar mais um paciente, de você saber fazer uma programação corretamente, bem instruído, mas a gente sabe que quando a máquina depende de mãos, as mãos podem errar. Então, uma máquina mais segura te garante um trabalho mais seguro, né? Além disso, hoje a gente tem scanners maravilhosos que a gente consegue detectar diversas coisas sobre a pele, sobre o cabelo, sobre a saúde do paciente, até as próprias balanças, né, que a gente usa muito de bioimpedância, que também fazem uma leitura muito assertiva, né? Cada dia mais a gente tem balanças melhores, leituras melhores, para que a gente consiga ter um perfil de saúde mais assertivo na hora de fazer um tratamento. Então, eu acredito que a inteligência artificial vem nesse ponto muito positivo, ajudando para que a gente cada dia mais tenha mais segurança em tratar o nosso paciente
e para que ele corra cada vez menos risco e tenha mais resultado de qualidade, né? Você consegue prevenir muitos problemas, até genéticos, né? Que vêm dos pais, que vêm dos avós, fazendo esses exames mais precisos, né? Analisando Sim. o paciente com mais precisão. Sim, o sequenciamento genético, por exemplo, ele é fantástico para isso, né? Então, para nós mulheres principalmente, porque tem toda a questão com os cânceres, né? Que a gente tem de câncer de mama, câncer de tireoide, câncer de ovário, que acometem muitas mulheres hoje em dia, né? Então, quando a gente começa, claro, não é acessível ainda, infelizmente, mas quando a gente consegue ter esse sequenciamento, esse perfil genético e consegue entender isso para cada um, fica muito mais fácil cuidar da saúde dessa pessoa. Ela consegue ter um entendimento maior junto ali ao médico que ela se trata do que ela tem que fazer no dia a dia ou do que ela tem que deixar de fazer para que ela não desenvolva problemas depois. É muito incrível. Doutora, agora mídias sociais mostram tudo, né? Mostram bastante coisa. E também tem aquele lado de que a pessoa acha que estando atrás de um computador não tem lei, é terra de ninguém. Como conciliar isso para que funcione bem do lado certo? O que a gente está acompanhando no mundo é uma preocupação de regulação dessas exposições excessivas e até a questão da inteligência artificial, o uso maléfico do que essa tecnologia pode ter. Então, por muito tempo se questionou se no caso a inteligência artificial, por exemplo, que é a discussão mais recente, deveria ser ou não regulada. Isso já virou coisa pacífica porque no direito a gente, em geral, princípios gerais do direito, o direito regula as relações humanas, as relações entre pessoas jurídicas, pessoas físicas, entre governos, enfim. Então, a evolução tecnológica da sociedade, ela hoje está acontecendo muito rapidamente e o direito não está acompanhando na mesma velocidade. Então, a gente tem visto uma demanda necessária dessa regulação. Então, recentemente, a União Europeia aprovou o primeiro regulamento de inteligência artificial, criando dentro do Parlamento Europeu uma orientação praticamente para todos os países. Nós já temos um PL, um projeto de lei na Câmara sendo discutido sobre a regulação da inteligência artificial. Existem derivados, outras tecnologias, então o Brasil está trabalhando numa estratégia nacional de inteligência artificial, onde vai se colocar as regras, porque infelizmente a gente tem que colocar freios ao excesso. E esse excesso, ele sempre está visando o que a gente fala do equilíbrio social, do equilíbrio da sociedade, o bem comum. Então, para fazer essa proteção, que até deriva dos direitos humanos, né, a questão da liberdade, da propriedade, da identidade. Então, para que isso tenha um pilar seguro, precisa que essa regulação aconteça. Então, a gente está é como se a gente estivesse trocando o pneu do carro andando. Então, a gente está vivendo a transformação, a pressão sobre a regulação está muito grande, mas ela está vindo. Talvez não na mesma velocidade, porque a gente vive, o direito em si é uma regra burocrática, ela tem os seus princípios que demandam tempo. E esse tempo está acontecendo, então a gente tem uma demanda urgente para uma velocidade não prevista. Mas eu acho que as coisas estão se construindo melhor, estão acontecendo favoravelmente para que essa regulação venha a garantir, a dar mais liberdade, a dar mais autonomia e segurança jurídica. O cidadão precisa de segurança jurídica em suas relações. Então, é com a tecnologia, com o governo, com equipamentos, com meus dados nas mídias sociais. Então, isso tudo a gente está vivendo uma transformação nunca antes vista na humanidade, com uma série de necessidades que precisam ser atendidas. Então, assim, a gente está no meio do furacão mesmo. É importante lembrar que as leis são as mesmas, seja presencialmente, seja virtualmente, né? A pessoa às vezes se esconde atrás do computador, mas a punição e a lei, Sim. enfim, deve se seguir da mesma maneira. Hoje em dia, quando a gente for assim, muitas pessoas entendem que, erradamente, que porque não há lei, não tem como ser punido. E não é bem assim. O judiciário, o juiz, que no caso aqui tem o poder de reprimir os abusos, ele pode até não ter uma lei, mas ele tem outros princípios que o direito dá a ele como garantia onde ele vai julgar. Então, ele tem princípios gerais de direito, tem declarações universais de direitos humanos, então ele tem princípios gerais onde ele vai, ao caso concreto, entender como ele vai aplicar ali, inclusive usos e costumes, a ética pessoal e tudo mais. E, obviamente, ele também tem a sua consciência como juiz. Então,
Pode não haver uma lei específica, mas os casos não ficam sem decisão porque há outros fundamentos que o juiz pode aplicar. Existe uma jurisprudência. Uma jurisprudência, princípios gerais do direito, princípios e declarações universais reconhecidas, pelo menos no nosso mundo ocidental. Então, há norteadores de como tomar decisões nos casos quando a lei especificamente não diga com todas as letras o que está acontecendo, mas ao caso concreto, o juiz ele tem como aplicar decisões baseadas em outros princípios. Maria, no caso do Ministério da Saúde, quais são os principais desafios que vocês encontram com essa quantidade enorme de informação, de tecnologias novas, e cada dia surge uma coisa diferente? Como frear um pouco isso e fazer a coisa do jeito correto? Eu acho que o principal desafio aqui é a gente extrair, né, dessas pesquisas, desses estudos, o maior potencial possível, no caso do Ministério da Saúde, para informar boas políticas públicas com base em evidências, né? Então, eu acho que, complementando um pouco a Mabel, né, a inteligência artificial, ela pode e deve ser aplicada, nesses casos, para o bem da inovação. Além de ser consultora do Ministério da Saúde e do OMS, eu sou fundadora de uma startup que se chama EasyTelling, e a gente tem usado muito inteligência artificial para conseguir extrair de uma pesquisa específica, ou de um conjunto de pesquisas em saúde, por exemplo, que tipo de aplicação, que tipo de uso aquela pesquisa pode ter, né? E com isso a gente pode conseguir informar, por exemplo, o Ministério, olha, essa pesquisa aqui tem um grande potencial para se tornar um teste diagnóstico capaz de identificar, por exemplo, com antecedência, nascimentos prematuros. E está um passo de se tornar um produto, por exemplo. Então, o Ministério da Saúde pode, com base em dados, tomar a decisão de investir na continuidade desse estudo para que ele se torne esse teste de diagnóstico e beneficie milhares de pessoas no Brasil, por exemplo. Então, a inteligência artificial também tem um grande potencial, e a gente tem testado isso na startup, com base numa grande quantidade de dados e de papers, de prever, né, novas descobertas. Quais serão os próximos compostos? Olhando para o passado, olhando para o que já foi produzido na ciência, a gente consegue prever, por exemplo, novas moléculas, usando machine learning, novos medicamentos. Então, essa tem sido uma área bastante promissora, juntando tecnologia e saúde, né? Então, eu acho que isso tem grande potencial para beneficiar a humanidade e trazer não só inovação, mas melhores políticas públicas, melhores produtos. Porque eu não sei se vocês sabem, eu gostaria só de complementar a minha fala anterior, 86% das pesquisas aplicadas em saúde, elas não se transformam em produtos, elas morrem num artigo científico que não vai ser lido. Então, por aí vocês veem a importância que tem da gente comunicar, extrair esses usos das pesquisas e conectá-las com governos, pessoas que vão poder financiar a continuidade do estudo ou implementá-las na prática, né? Transformando, por exemplo, um artigo científico num teste diagnóstico, num novo medicamento. Enfim, eu acho que isso tem um grande potencial da inteligência artificial ser usada para o bem da humanidade, que a gente não pode esquecer. Claro, com os devidos controles, né, como a Mabel muito bem pontuou, mas eu acho que é um potencial gigantesco que ainda está por ser explorado. É possível mensurar, Maria, o antes e depois da inteligência artificial, das informações que chegam numa velocidade muito grande para a melhoria da qualidade de vida da população, dos medicamentos e dos tratamentos? Olha, com certeza. Por exemplo, vou contar um pouquinho da minha área de atuação, né, que é a tradução do conhecimento. Quando eu ajudo os pesquisadores a comunicar o potencial ou os potenciais das pesquisas deles e as possíveis aplicações, só nós, humanos, a gente conseguia apontar uma ou dois possíveis usos para a pesquisa. E com o uso da inteligência artificial, que a gente chama os grandes modelos de linguagem, né, o Large Language Models, como o ChatGPT, a gente consegue apontar dezenas de aplicações. Ou seja, a inteligência artificial tem sido mais eficiente do que nós humanos para dizer que tipo de usos aquela pesquisa pode ter. Isso é muito promissor, né? Tanto para o Ministério da Saúde quanto para a OMS. Oswaldo, o que a gente pode esperar dessa tecnologia para daqui a 5 anos, já que a velocidade é enorme? E o que você tem visto que pode chegar para ajudar em todas as áreas, não só na área da medicina, mas em todas as áreas? Olha, além do machine learning... desculpa, não sei se o Oswaldo quer responder. Desculpa, Fernando, essa pergunta era para mim? Sim, pode ser, Oswaldo. Era o que a gente, como é mais a sua área, o que a gente pode esperar? O que você tem visto aí de novidade para a gente?
É bem difícil prever, né, o que vai acontecer daqui a 5 anos. É uma tecnologia que tem se desenvolvido muito rapidamente, né? Então, antes da chegada, por exemplo, de soluções como o ChatGPT, por exemplo, poucos esperavam que ia ter uma mudança tão grande assim, né, na capacidade da tecnologia. Foi realmente um salto, né, de capacidade, de tecnologia. Então, é difícil a gente prever daqui a 5 anos exatamente o que vai acontecer. Eu acho que a gente provavelmente não vai voltar atrás, né? Eu acho muito difícil agora a gente fechar essa caixa e fingir que nada aconteceu. Eu só consigo ver isso se expandindo cada vez mais e a gente criando métodos de conseguir incorporar isso nos serviços e nos produtos de maneira responsável, ética, e que a gente consiga medir mesmo o resultado disso lá na frente. Então, isso ainda é muito difícil, né? É um dos grandes desafios hoje em dia. Então, o que acontece é que as organizações em saúde, as empresas, elas, para crescer nesse mercado, elas têm que ser muito eficientes. E isso vai um pouco contra o que a gente precisa para a inovação, né? Na inovação a gente precisa fazer testes, né? A gente não sabe exatamente o que vai acontecer. É empirismo, uma abordagem de pesquisa. Então a gente pega uma solução no mercado, testa, e a gente vai medir o resultado lá na frente. Então, as empresas muitas vezes não estão preparadas para isso, as organizações em saúde não estão preparadas para isso. Então, essas empresas e organizações elas têm que se reinventar, têm que abrir um espaço para que isso possa acontecer. Isso eu acho que é uma grande transformação que tem acontecido e eu acredito que vai ganhar velocidade no futuro. Você quer complementar, Maria? Você vai falar alguma coisa sobre esse assunto também? Sim, eu gostaria de citar um exemplo, né? O Ministério da Saúde tem olhado para isso, tanto que eu faço parte de um projeto de pesquisa agora recentemente financiado pelo Ministério, Fiocruz e Fundação Bill e Melinda Gates, que é a fundação do Bill Gates, para que a gente consiga extrair, a partir de diversos artigos científicos, muitos deles resultados de pesquisas financiadas pelo próprio Ministério da Saúde, as melhores evidências para embasar políticas públicas do Ministério, né? Então, é claro que isso tende a reverter em grande benefício para toda a população brasileira, para os 150 milhões de pessoas que usam o SUS atualmente. Então, é muito gratificante poder fazer parte desse movimento. Para vocês, como você acha que podem ser e devem ser as conversas entre os setores? São vários setores diferentes aqui, Ministério da Saúde, Estética, Direito, Inteligência Artificial. Como, na opinião de vocês, pode ou deve ser essa conversa para que tudo funcione de forma mais harmônica? Olha, só pela conversa você já vê que tudo se conversa completamente, né? O meu trabalho sem estudo não existe. É impossível trabalhar sem os estudos. Essa próxima semana eu vou dar uma aula, é uma aula de 30 minutos e eu já coloquei 30 artigos na aula. Então, a gente precisa muito disso. E é claro que quando ela traz essa comunicação de que, poxa, eu tenho uma ferramenta hoje que consegue compilar os melhores dados para o meu melhor resultado do que eu preciso entregar, isso é fantástico, né? Claro, eles ali, o que eles estão trazendo, cada um pouquinho, ela totalmente na parte do direito, que ajuda demais, que foi como você falou, não é terra sem lei. Então a gente precisa sim agir da forma correta, do que está dentro do correto, né, no direito e tudo mais, para a gente também não passar do limite, porque eu acho que isso da inteligência artificial, a gente tem esse medo do limite realmente, porque parece algo sem limites, né, e até o que ele trouxe sobre a gente não saber muito para onde vai realmente, porque é muito acelerado, então coisas que a gente estava falando ontem, daqui a um mês estão completamente obsoletas, porque mudou. Então, eu acredito que se daqui para frente os nossos setores, principalmente na área da saúde, estiverem sempre alinhados, a gente consegue ter um crescimento fantástico, um pouco mais organizado, né? Para não ficar, cada um fala uma coisa e todo mundo tendo a mesma conversa, tendo algo alinhado, eu acredito que facilite tanto para a melhoria da população em geral, mas quanto para a melhoria do nosso trabalho no dia a dia realmente. Você citou algo interessante que é a parte do estudo, né? Uma ferramenta muito poderosa para estudar com mais eficiência, né? Você Exatamente. perde menos tempo e consegue absorver mais conteúdo. Exatamente, eu amei o que ela falou, tá? Tô super feliz, porque eu li realmente 30 artigos inteiros para colocar pequenos trechos na minha aula, porque eram coerentes com o assunto da aula, mas, poxa, se eu tivesse esse compilado, nossa, fantástico, essa aula que estou levando mais de semanas para montar, levaria horas, sabe? Muito bom. Eu sou de uma geração um pouco mais antiga que é para a biblioteca, então imagina a evolução
de tudo, né? E você, Ronaldo, do direito? Eu queria trazer uma realidade assim bem interessante para demonstrar como que isso tudo se conecta realmente, né? O SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, é um dos maiores orçamentos do mundo para a saúde pública, ou seja, o país que talvez em orçamento público que mais investe na saúde no mundo é o Brasil. Estados Unidos o orçamento é privado, então não é correlacionado. Então ele é um grande comprador de tecnologia. Então, recentemente na legislação foi criada uma solução que se chama compra de solução inovadora, compra pública de solução inovadora. O que significa isso? Para o SUS comprar qualquer nova tecnologia, até antes disso, ele tinha que passar por um processo de licitação. Ou seja, alguém tinha que desenvolver, alguém tinha que chegar e se cadastrar no processo de licitação muito burocrático. E novas tecnologias tinham uma série de procedimentos que às vezes nem testadas. Então, como é que o SUS ia comprar uma tecnologia que não foi ainda, né, aprovada em todos os graus e ainda vai estar em licitação? Então, essa compra pública de solução inovadora, que é recente, essa legislação é de 2019, salvo engano, que está dentro do marco legal das startups, proporcionou à União, aos estados e municípios, que são todos os agentes públicos, comprarem soluções inovadoras em destaque, num processo de inovação, não de licitação, onde se a tecnologia for comprovada eficiente, ela vai ser contratada diretamente. Isso mudou o escopo. 30% da nossa economia são compras públicas. 30% do PIB do Brasil é direcionado a agentes públicos, que até então só tinham a licitação para comprar. Então, se eu comprar uma tecnologia para rastreamento de câncer e um conjunto de cadernos, era o mesmo processo. Agora não, agora nós temos um processo de tecnologias específicas, de soluções inovadoras que tem que ser validadas em matéria técnica, em eficiência, em custo, uma série de requisitos específicos. Mas nós temos agora uma forma de fazer antecipação da inovação chegar ao poder público. E uma grande parcela de poder público está a saúde, mas nós temos educação, segurança pública, transporte, são vários agentes que são beneficiados por esse meio. Então, aí onde eu demonstro que o direito, através de um mecanismo específico, faz com que o Ministério da Saúde possa ter acesso à tecnologia de forma rápida para que a sociedade se beneficie disso. São muitas informações. Daqui a pouquinho a gente continua o nosso bate-papo. O Alesp em Pauta vai para o intervalo e volta já já. Estamos de volta com o Alesp em Pauta nesse segundo bloco, tratando sobre o tema de tecnologias e inovações na área da saúde. Vanessa, você estava falando no intervalo agora sobre o abuso de medicamentos. As pessoas tomam remédio para tudo e às vezes sem saber a quantidade adequada e se aquele remédio é exatamente para aquela dor ou para aquele problema que ela tem. Sim, hoje as pessoas se autoprescrevem, mesmo a gente tendo várias regulamentações para isso já, né? Até pela parte de antibióticos, medicamentos controlados, né? O famoso tarja preta, né? Que são medicamentos psicotrópicos. A gente tem um controle sobre isso, mas tem meio que um mercado por baixo dos panos aí, as pessoas acabam abusando e às vezes até medicamentos simples, tipo uma dipirona, medicamentos de pressão alta, medicamentos para diabetes. As pessoas começaram a utilizar muitas medicações de forma indevida e ao invés de se tratarem, estão adoecendo por conta do uso dessas medicações. Ou seja, o brasileiro tem aquele costume de tomar um remedinho para dor de cabeça, ele não sabe a quantidade e toma às vezes todo dia, né? Exatamente. Isso causa efeitos colaterais graves. Exatamente. Eu já tive pacientes, por exemplo, de tomar medicamento de pressão alta para ser efeito diurético e tomar todos os dias, porque queria emagrecer a todo custo. Então, tomar medicação diurética, medicação laxante a todo custo, e acabaram, claro, tendo problema renal, problema intestinal, porque a medicação não é para esse fim, né? E usado do lado errado vai prejudicar esse paciente. Falando em emagrecimento e estética, as pessoas estão dispostas a fazer qualquer coisa, né? Sem medir as consequências. Sim, hoje é uma pauta acho que muito importante de trazer para cá. Criou-se uma cultura do filtro do Instagram. Eu chamo é uma cultura do filtro. As pessoas querem andar vestidas de filtro do Instagram. É surreal. As
As pessoas querem andar completamente paralisadas com corpos de bonecos, né, e não com corpos reais. Então isso faz com que a todo custo elas queiram uma solução imediata para um problema de longo prazo. Então elas não mudam o que precisa ser mudado, que são os hábitos, os comportamentos de todo dia. Elas tomam injeções, medicações, e uma medicação famosa que é o Ozempic aí, né, que está muita gente utilizando hoje para emagrecer, ela não foi feita para emagrecer. E hoje muitas pessoas estão comprando e está em falta no mercado, porque de fato quem precisa da medicação para se tratar não tem, por conta disso. Então as pessoas ficam sem comer, as pessoas gastam muito dinheiro, fazem empréstimo, várias coisas assim, já escutei muitas histórias, para fazer uma cirurgia plástica, às vezes até para pagar uma cirurgia bariátrica sem necessidade de fazer, porque a todo custo precisam se ver em uma imagem adequada para uma foto que vai postar no Instagram. Filtro do Instagram. É o filtro do Instagram. Maria, esse é um grande desafio para o Ministério da Saúde e para a OMS, né? Redes sociais, principalmente em relação às fake news, né? Eu acho que dos maiores desafios que se tem hoje em dia, que as redes sociais trouxeram benefícios inegáveis, mas em relação às fake news, isso pode comprometer toda uma política pública, né? A gente tem visto aí, por exemplo, os índices de vacinação, né? Decaindo por conta, enfim, de fake news sobre vacinas e tantos outros. A gente viu isso acontecer diversas vezes durante a pandemia, né? Então, acho que também a gente pensar em formas de utilizar a inteligência artificial e outras tecnologias para conseguir combater esse tipo de fake news que impacta diretamente a saúde pública, acho que também é um ramo aí bem promissor da utilização tanto de inteligência artificial como de outras tecnologias, né? Vai parar tudo com você, né, Mabel? Vai tudo para o tribunal. Na verdade, hoje em dia, a gente está focando em disciplinas que evitem o volume da judicialização, né? Então, por exemplo, dou um exemplo de judicialização, é o acesso a tecnologias, a medicamentos caros, que às vezes a população não tem e precisa judicializar. Então, o que a gente fala quando vai parar tudo no jurídico, no judiciário, é no sentido de criar uma certa, vamos dizer assim, um acesso no mesmo potencial. Se a gente tem um sistema público de saúde, que esse sistema consiga alcançar todos da mesma forma. Então, a política pública, que é o fundamento de como a ação do Estado se traz dentro da sociedade, é fundamental. Ou seja, se uma terapia que é sucesso, que ela tem indicativos positivos no tratamento de uma saúde, já está disponível, cientificamente comprovada, então talvez é dever do Estado propiciar isso ao maior número possível, porque afinal de contas ele também tem que arcar com tratamentos caros, com UTIs caras, cirurgias que não têm efeito, quando um tratamento mais tecnologicamente mais robusto, mais comprovado, é mais eficiente. Então, é meio um equilíbrio de forças, né? A política pública tem que atender a todos, mas também tem que atender de forma eficiente, tecnologicamente avançando. Por isso, nós temos aí grandes problemas de filas de cirurgia, filas de acesso a medicamentos que são caríssimos, por exemplo, tratamentos caros, por exemplo, uma grande doença que é o câncer, os próprios diagnósticos têm que ser mais certeiros. Então, talvez tratar em políticas públicas o acesso à saúde, acesso a uma saúde equilibrada de qualidade, previne os custos da doença, porque o conceito de saúde é complicado. Até pouco tempo a saúde era ausência de doença, quando na verdade não é isso. Você tem que ter um conjunto de equilíbrios mentais, emocionais, físicos, e esse é o conjunto da saúde harmônica, né, do ser humano. E isso tem que refletir a política pública que o Estado, né, o Estado brasileiro está proporcionando à sua população. Então, vem entre a possibilidade de melhorar e o dever de melhorar para todos, né? E aí vem, obviamente, o grande problema, que foi a primeira coisa que eu pontuei, que é o orçamento. Não vai ter orçamento para todos, mas assim, o maior número possível com a tecnologia disponível que salve mais vidas possíveis. Oswaldo, o que as pessoas mais procuram quando se fala em saúde, na inteligência artificial, nas tecnologias, nos novos modos de se tratar doenças? O que você tem visto mais? Qual é a maior procura? A gente citou aqui com a Vanessa a questão do emagrecimento, a parte da estética. O que você tem visto na sua área?
Na minha área a gente trabalha muito com hospitais, né? Então, assim, fornecimento de serviços e produtos para hospitais, né? E o que a gente vê é que eles buscam maneiras de serem mais eficientes, né? E melhorar os processos dentro do hospital. Então, a gente sempre está nesse desafio de procurar uma tecnologia que os ajude nisso. Então, por exemplo, como é que eu reduzo o tempo do paciente para um diagnóstico? Hoje em dia é muito comum o tempo mínimo para um diagnóstico, por exemplo, num pronto-socorro, para um exame de imagem, ele acontecer, por exemplo, 1 hora, 2 horas, e alguns raros casos, por exemplo, alguns para protocolo de AVC ou doenças mais urgentes, eles colocam ali um limite de meia hora, então a gente tenta alcançar esse limite. Mas mesmo assim, 1 hora pode até, a princípio, não parecer tanto, mas os pacientes já ficam muito tempo ali no pronto-socorro, cada hora ali conta muito, então você adicionar 1 hora a mais já no tempo dele de espera acaba se tornando aí inviável, né? Um tempo muito grande. Então a gente tem procurado, né, opções, como é que a gente pode, por exemplo, dar suporte para o médico, um suporte diagnóstico, melhorar o atendimento ao paciente em tempo hábil, reduzir essa janela de tempo, otimizar, por exemplo, um pronto-socorro, fazer com que o processo do paciente dentro do hospital corra de uma maneira mais fluida. No caso de transplantes de órgãos, Oswaldo, existem tecnologias que já produzam órgãos artificiais para fazer transplantes? Existe algum teste, alguma coisa mais concreta nesse sentido? Existe, Fernando. Eu já vi algumas publicações sobre isso, apesar de não ser assim, a minha área. Tenho visto mais no campo da pesquisa, né? Não, pelo que eu conheço, eu não conheço ainda algum produto que tenha sido usado assim, em larga escala para transplante de órgãos, ou um tipo de órgão. Existem até órgãos artificiais, né? Mas aquele feito in vitro, biológico, feito de maneira artificial, eu ainda desconheço que esteja sendo usado em escala, mas ainda no campo da pesquisa. Maria, quais são as novidades que a gente pode esperar aí do Ministério da Saúde, de medicamentos? Nas pesquisas tem uma grande tendência assim, bem promissora, que é se criar organelas, né, que são basicamente uma reprodução de certos órgãos, né, enfim, nossos órgãos do nosso organismo, para se testar novos medicamentos. Isso tem sido muito promissor na área que combina ciência e saúde, né? Então, acho que isso é uma área também que só a tecnologia permitiu, né, a reproduzir, né, esses tecidos e células, e aí fazer teste com fármacos, tentar entender como que esses tecidos e células reagem, né, a certos estímulos. Então, isso também é uma questão muito, muito promissora na área de saúde. Agora, retomando só um pouco o que a Mabel falou, eu acho extremamente importante que o Ministério da Saúde, enfim, esteja olhando com mais flexibilidade para a inovação, porque a gente precisa muito fazer inovação aberta também com pesquisa científica e startup, né? Isso significa, por exemplo, olhar para algumas coisas também que algumas startups estão produzindo, principalmente na área de saúde, né, que a gente chama Health Tech, que já tem startups muito promissoras aí conseguindo melhorar a eficiência nos diagnósticos em até 30 vezes, né, para câncer de mama, com mais eficiência, reduzindo custos, e que pode ser uma solução aí para as políticas públicas, para reduzir judicialização, melhorar o atendimento, né, e sempre, claro, com base em ética, pesquisa científica, mas que isso é possível, por exemplo, com a inteligência artificial. Até gostaria de citar que o Fórum Econômico Mundial lista entre as principais inovações em saúde justamente a inteligência artificial por conta desses benefícios que tem trazido em termos de eficiência e eficácia e agilidade, aí, principalmente na área de diagnóstico. Tem muitos daqueles robôs também sendo utilizados em cirurgias complicadas, né, que tornam a cirurgia mais segura e a recuperação muito mais rápida. Sim, fora essa área de robótica, né, eu acho que se tem uma área em que a tecnologia tem sido muito empregada é a área da saúde, né, em todas as suas facetas, não só dados, mas também os próprios robôs, essa área de organelas, né, na pesquisa, enfim, eu acho que a gente pode esperar, assim, avanços tecnológicos de décadas, né, com a inteligência artificial e as novas tecnologias, coisas que a gente levaria, talvez, na história, né, na época do Fleming, vários e vários anos para desenvolver. Fleming foi quem desenvolveu e descobriu o antibiótico, por exemplo. Com a inteligência artificial a gente pode avançar como se fosse dar um fast forward, né, passar o tempo para frente várias e várias vezes em relação à inovação. Uma pergunta para todos. O que a Alesp e os deputados aqui da casa podem fazer para melhorar todos esses processos, sejam jurídicos, estéticos,
farmacêuticos, enfim. Qual que deve ser o papel dos deputados, na opinião de vocês? Pode falar. Na minha opinião, como essa potência que nós temos no estado de São Paulo, econômica e de desenvolvimento, a gente tem aqui vamos dizer, um celeiro de oportunidades. Primeiro que nós temos instituições de pesquisa, na linha que a Maria Paula atua, de excelência no estado de São Paulo. Nós temos aqui a USP, nós temos a Unicamp, os centros de pesquisa, hospitais de referência mundial, inclusive, o Einstein, Oswaldo Cruz, enfim, nós temos aqui instituições de ciência e tecnologia de peso no estado de São Paulo. E, ao mesmo tempo, nós temos uma gama de empreendedores, de empresas de grande, médio e pequeno porte e startups absurdamente relevantes, inclusive em números para o país. Então, nós temos dois grandes insumos. Nós temos ciência e tecnologia e nós temos empreendedores. O que a política pública estadual pode fazer? É fazer com que essa aproximação seja frutífera, seja ágil, transversal, que o próprio Estado promova novos negócios, ambientes de inovação onde o mercado conversa com a academia, onde todos esses institutos federais que o Estado tem possam conversar os alunos. Tinha um grupo visitando aqui a Assembleia, fantástico. Por quê? Porque os novos empreendedores, os novos estudantes, doutores, pesquisadores, eles estão sendo formados. Então, a gente precisa investir na educação, no ensino técnico e na formação e apoio ao investimento. Investimento não é só aquele, o empreendedor que ganha milhões, não. Investimento é a pessoa que tem uma boa ideia, é empreendedor que encontra um problema para solucionar. Então, o ambiente de negócio, e aí nós temos o quê? O Estado, ele tem os alvarás, a burocracia, nós precisamos agilizar isso. E nós precisamos também dar apoio ao empreendedor, que muitas vezes ele vai falhar, porque a inovação vai falhar. De tudo, a inovação, a incerteza da inovação é certa. O que mais certo tem é a incerteza que pode dar errado. Então, o risco ele tem que ser compartilhado, porque senão a gente vai ficar sempre pensando que tudo vai vir pronto. Não, nós temos um ambiente para criar soluções. O Brasil, como disse a Maria Paula, tem 150 milhões de usuários do SUS. Talvez no mundo o maior usuário do sistema público de saúde seja o nosso país. E a gente tem número de demandas, mas nós temos inúmeros empreendedores que querem resolver esse problema. Mas o que? O vale da morte das startups? Burocracia, falta de recurso, né? A possibilidade de ter crédito. Vamos dar um crédito. Tá? Qual que é a garantia que você vai dar? O empreendedor não tem garantia. Não tem garantia. Qual o seu score, né? O seu rating. Não tem rating, o cara está tirando ali do dinheiro para se jogar numa aventura de empreender. Então, o apoio ao empreendedor faz parte de um sistema que a gente precisa trazer as instituições públicas e talvez as privadas também, mas as públicas de responsabilidade do Estado, para que essa ciência e tecnologia dos papers que estão lá virem negócio. E quem leva o negócio, quem leva a solução para o mercado é o empreendedor. Mas ele precisa ser apoiado. Ele sozinho, ele está numa guerra burocrática que o afoga. Então, isso é o meu pedido, minha recomendação de facilitar o empreendedorismo de base tecnológica, de base principalmente para atender a população que está na fila esperando por um ano para fazer um exame. E que tem pressa. Que tem pressa, exatamente. Trazendo tanto dessa parte do empreendedor quanto para a parte do que os deputados realmente podem fazer, que a gente tem que sempre pensar em custo, como ela disse, custo, burocracia e tempo. Eu falo isso, assim que seria o meu maior sonho. As crianças deveriam ter aula de como comer. Quanto que elas têm que beber de água por dia? Quanto tempo elas têm que fazer uma caminhada por dia, brincar? Quanto tempo do dia elas precisam brincar? Elas não brincam mais. Elas estão sempre presas numa tela. Os que estão agora, eles vão ter que meio que aprender na dor. Porque não dá mais para ensinar uma população que já criou hábitos ruins. Então isso tem que começar a ser limpo da infância. Eu acho que os deputados, sim, deveriam ter um projeto para ensinar crianças a comer do dia a dia comida saudável. Né? Nada absurdo, comer saudável é fácil. Né? É o arroz, feijão de todo dia, ovo, carne, frango, enfim, não é nada absurdo. Mas essas crianças precisam ser apresentadas, as frutas, por exemplo. A maioria das crianças não conhece, além de banana, maçã, laranja, elas não conhecem as frutas. Elas não conhecem, às vezes, até a cor de uma folha.
elas precisam ser apresentadas. Eu acho que se tivesse, sim, um projeto de educação para as escolas municipais, estaduais, onde essas crianças recebessem uma educação alimentar e mental, que eu acho que tem que andar aliada, né, para elas entenderem que comida é comida, cabeça é cabeça. A gente tem uma cultura hoje de alimentação por problema emocional. Então, quanto mais ansiosas as pessoas estão, mais açúcar elas consomem, mais frituras elas consomem. E isso adoece mais ainda o cérebro. Então, se essas crianças tivessem essa noção já desde pequenas do benefício de comer bem e que vai prevenir uma infinidade de doenças e também poupar uma infinidade de medicamentos e tudo que a gente tenha que desenvolver depois para resolver esse problema, eu acho que essa é a raiz. Não é, assim, eu sei que é um pouco polêmico, não é interessante para o mercado farmacêutico que eu fale isso, claro, mas é interessante para uma saúde no geral, em todos os sentidos. Que alguém que está comendo bem, que tem bebendo água, fazendo tudo, com certeza é um adulto menos ansioso, menos depressivo, com menos problemas que vão acarretar outros problemas geracionais como hoje a gente já tem. Então, acho que casando essa informação dá para... política pública. Prevenir é mais barato do que remediar, né? Muito mais. Você, Maria, qual que você acha que deve ser o papel da LESP? Legal, acho que são 2 pontos principais, né? Eu acho que os deputados, eles poderiam olhar com um pouco mais de afinco e mais curiosidade, talvez, para a ciência, para soluções, né, da ciência, e também olhar para a ciência como um embasador, como uma fonte de evidências confiável para formular melhores políticas públicas em saúde, né? As evidências já comprovadas só vão trazer benefícios para a população em termos de custo-benefício mesmo, a assertividade das políticas públicas, né? Isso vai ficar muito mais evidente e o benefício vai ser direto para a população e, consequentemente, enfim, para quem os elege, né? Então, acho que traz vantagens para todo mundo da cadeia. E o segundo ponto, eu acho que os deputados estaduais estão numa posição de muito privilégio, muito boa, para fazer uma espécie de lobby do bem junto às instituições de pesquisa do Estado, que são de excelência, como a USP, Unicamp, para aproximar um pouco, né, como a Mabel colocou, a academia das necessidades de políticas públicas, né? Então, uma das coisas que eu acho que ainda é distante dos pesquisadores são as necessidades, por exemplo, da Secretaria Estadual de Saúde, né? Quais são os problemas da Secretaria Estadual de Saúde que poderiam eventualmente ser pesquisados, né, por esses cientistas e que poderiam trazer soluções, né, para todo o sistema? Então, acho que esse papel de aproximação, né, do que está rolando lá na Secretaria Estadual, das demandas da população com a ciência, juntar, por exemplo, áreas da saúde, né, dessas grandes instituições, FAPESP, Unicamp, USP, eu acho que isso traria muitos benefícios em termos de aproximação e desenvolvimento de novas soluções para as políticas públicas, novas tecnologias que vão beneficiar aí toda a população do Estado que utiliza o sistema público de saúde. Você pensa da mesma maneira, Oswaldo? Eu penso sim, Fernando. E ainda, se me permitir adicionar, eu acredito que o Estado pode colaborar bastante em um dos grandes problemas hoje que eu acho para a inteligência artificial, mas também para qualquer tipo de inovação, de dar interoperabilidade, né? Então, a gente tem os dados na saúde, eles ficam separados em silos, né, como a gente diz. Então, você tem, por exemplo, informações do paciente do que aconteceu com ele num hospital da rede pública, o que aconteceu no hospital da rede privada, um hospital da esfera municipal, na atenção básica, essa informação está toda dispersa. Então, para a gente poder, por exemplo, fazer uma pesquisa em que eu coloco uma intervenção e eu meço o desfecho daquilo. Então, por exemplo, eu coloco uma intervenção no hospital e eu quero medir se o paciente, depois que ele voltar lá para a atenção básica, se ele vai ter uma melhoria na qualidade de vida dele, né, ao longo prazo. Isso hoje é muito difícil, porque os sistemas não se comunicam, né? Então, se de repente o Estado poderia ser o intermediador entre todos esses participantes, todos os atores da saúde, trazer todos juntos para colaborar com informações e que pudesse promover pesquisa, tanto para desenvolvimento de novas soluções, quanto também para a gente poder medir a qualidade e o efeito das soluções que já existem, né? Então, eu quero colocar, por exemplo, uma solução que ajude o tratamento do AVC em um hospital. Eu quero saber se esse paciente, depois que ele sair do hospital, a qualidade de vida dele vai ser impactada por essa medida a longo prazo, e hoje isso ainda é muito difícil. Eu acho que isso é um lugar, algo que o Estado pode colaborar bastante. Oswaldo, você acha que a Vanessa citou uma questão das escolas que eu achei muito interessante. Você acha que essa tecnologia chegando lá no começo, informando as crianças, mostrando o caminho certo, também
muda o futuro, melhora a qualidade de vida das pessoas e melhora, consequentemente, a qualidade de saúde? Acredito que sim. Essa geração de agora, né? Acho que a minha geração aí dos millennials, essas próximas gerações, elas estão numa situação muito diferente de situações de gerações anteriores, de nascerem no mundo digital, de conviver com a tecnologia desde o começo. Então, eu acredito que seja assim, muito importante elas crescerem e aprender como lidar com a tecnologia. Então, por exemplo, elas podem acreditar tudo que é divulgado em mídia social, informações de saúde, de medicamentos, aí a paciente vai e se automedica, remédios caseiros, aí o paciente vai e faz o remédio caseiro, mas e acaba abandonando o tratamento ideal para aquela condição que ele tem. Então, como lidar com a tecnologia, como lidar com essas informações que estão disponíveis em todos os lugares, né? Esse paciente depois, qualquer dia ele vai chegar para ser atendido, quem sabe no posto de saúde, no hospital, e o médico vai dizer, olha, a inteligência artificial aqui disse para mim que tem um nódulo no seu pulmão, mas eu como médico, eu tô olhando essa imagem e eu acho que não tem, eu acho que essa inteligência artificial, nesse caso seu, tá errado, pode ficar tranquilo. Então, como é que o paciente lida com essa informação? Se ele confia na IA, confia no médico, confia nos dois, pede uma segunda opinião, isso é uma coisa que tem que ser discutida para essa geração aí desde o começo, sim. Maria, como são as conversas entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação para levar essas informações para essas crianças bem no começo da vida? Tem uma área do Ministério que é muito conhecida até internacionalmente, que é a área de nutrição, né? O Ministério publicou aí faz um tempo e tem reeditado o Guia de Nutrição, né? Um guia que baliza toda a política pública em relação à nutrição no Brasil e tem sido referência no mundo também. Eu acho que esse guia deveria ser, por exemplo, adotado nas escolas, né? Então, acho que o Ministério tem uma boa interlocução com o Ministério da Educação para levar essas informações num nível mais escolar, né? De uma maneira, claro, acessível para as crianças, porque talvez a gente não consiga reproduzir a informação científica tal como ela está, né, nesse guia, mas de uma maneira lúdica para as crianças, eu acho que seria sensacional. E esse guia foi muito premiado, reconhecido internacionalmente, até pela OMS mesmo. Aliás, o Brasil é um celeiro, né, de inovação, também em relação a vacinas, né? O Brasil tem um histórico muito bom de cobertura vacinal, sempre teve. Apesar das fake news, acho que isso tem retomado. Então, o Brasil tem servido de exemplo para o mundo, principalmente nessas duas áreas, né? Maria, queria agradecer a tua presença aqui, mesmo que virtualmente no nosso programa. Foi um prazer conversar com você. Muito obrigada, é um prazer meu discutir temas tão importantes aí para a saúde pública e para todos nós. Oswaldo, igualmente gostaria de agradecer a sua presença, mesmo que longe, mas obrigado pelas tuas informações, foi um prazer, viu? Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade, foi uma excelente discussão. Vanessa, obrigado, viu, pela tua presença aqui no nosso estúdio. Eu que agradeço, muito obrigada. Prazer receber você aqui. Mabel, obrigado pela sua aula de Direito. Obrigado de compartilhar a conversa aqui com pessoas de alto nível aqui. Acho que foi muito, muito frutífero. A conversa foi muito boa, né, Sim. pessoal? O Alesp em Pauta de hoje fica por aqui. A gente se vê no próximo programa. Até lá.